Boa noite a todos que estão aqui, né? Neste momento nós queremos agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui, dando início, né? Trabalho de Deus, o qual somos devedores perante o nosso Deus, né? Nós vamos orar neste momento agradecendo a Deus por estarmos aqui, por aqueles que ainda vêm em caminho, né? Por aqueles que estão ainda em casa, que possa estar presente aqui conosco. Louvamos a Deus, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Louvamos a Deus, ó Pai, e agradecemos por este dia, por esses 2 dias do ano de 2022, por este privilégio que Tu nos concede de estarmos aqui. Ó Deus, de volta, primeiro culto do ano, ó Deus, te pedindo a Tua direção para este trabalho. Agradecemos pelos irmãos que já chegaram até aqui, outros que não puderam vir, aqueles que estão em caminho, que possam chegar aqui para engrandecer o Teu nome, ó Deus. E que tudo o que vai ser feito aqui seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Dirigindo cada louvor, mensagem, orações, sejam tudo determinado por Ti. E que o Teu Espírito Santo possa reinar em nossa vida. Nós te pedimos e agradecemos neste momento, em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Nós vamos dar início, né, ao nosso culto, nossa abertura do culto de oração, de louvor ao nosso Deus. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão que já estão aqui, né, e por aqueles que ainda estão vindo, que haja um compromisso, né, e o amor de estar presente aqui. Porque nele é por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Nós vamos cantar o hino no cantor cristão, hino primeiro. A Ti, ó Deus, fiel e bom pastor, de eterno Pai, supremo e benfeitor, nós, os Teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, pois Teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A Ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus no poderoso Deus, que está presente sempre junto aos Teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Nós vamos citar o nosso texto bíblico, que se encontra em Hebreus 1, de 1 a 3, 2 e 8, Romanos 11 e 36.
Havendo Deus outrora, falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Congregação, neste último dia, nós falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é quem há resplendor da glória e a expressão exalta do seu, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Congregação, depois de ter feito a purificação, dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Todas as coisas sujeita debaixo dos pés, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Toda a igreja. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória e paz a ele eternamente. Amém. Cantemos o hino de número 15 do cantor cristão. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimento do Filho de Deus. Em quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Nós estamos alegres, né, com a presença dos nossos irmãos e também dos nossos visitantes, né? Estamos aqui com a nossa irmã Alcione, né? Alcione
ela, não sei se o pastor conhece, mas ela já andou aqui, é da família, bem, da gente, prima legítima de Lolo, né? E ela, levante e diga... É um prazer, ela faz parte da Igreja Batista. Ela é batista da convenção mesmo, né? Nós nos alegramos com a sua presença de volta. A fundadora. Graças a Deus por isto. Né? Quer dizer, pastor, que ela nasceu aqui, na Boágua, ali pertinho de Lloyd, né? E até hoje está permanecendo firme. Hoje a gente está sentindo falta da sua irmã, que sempre vinha com ela, né? E hoje ela mais partiu já para a glória. Mas Deus deu mais um privilégio de ela estar aqui conosco. Graças a Deus por isso, né? E também a nossa irmã Aldeísa está aqui também conosco, continuando a estar. Do irmão Gesso, essa pessoa também que foi criada aqui conosco, na igreja. Hoje ele mora em Fortaleza, mas queremos dizer a vocês que sejam bem-vindos aqui junto conosco. É um prazer, é uma alegria quando recebemos, né, os nossos visitantes, principalmente aqueles que já participaram aqui da nossa igreja, que já fizeram, né, aqui como uns como membro, outros morando aqui, mas se afastaram, mas que não se afastaram de Cristo, né? E hoje permanece fazendo a obra de Deus. Por isso eu vou dar oportunidade à nossa irmã, né? Que ela sempre quando vem aqui, ela tem oportunidade. Nossa irmã Alcione. Eu quero ler somente o versículo de Isaías 41, 10, que é o meu versículo predileto. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Então esse é o meu versículo, porque essa é a promessa que ele tem para mim, né? Porque eu não devo temer, pois ele está comigo. Ele é o meu Deus. Amém. É aquele que me fortalece, que me sustenta e que me guarda. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Mas você sabe cantar, né? Cantar? Não sei. Nós agradecemos, né, a sua presença aqui, a oportunidade que Deus o concedeu de estar aqui presente conosco. É uma grande alegria para conosco, né? Nós vamos convidar a nossa irmã Rosilda, e ela vai fazer o seu louvor. Também agradeço os irmãos a oportunidade em nome de Jesus. Perdido na noite, na minha tristeza, vivendo em certeza
nos dias cruéis, pensava na vida, sofria e chorava, porque eu andava com os infiéis. Foi quando eu pensei na realidade e tive vontade de alcançar a luz. Voltei-me depressa e em largos passos lancei-me nos braços do Senhor Jesus. Eu tinha amigo que comigo andava e me incentivava nos caminhos dos céus. Tinha fama e glória nesta vida minha, quase tudo eu tinha, só não tinha Deus. Foi quando eu pensei na realidade e tive vontade de alcançar a luz. Voltei-me depressa e em largos passos lancei-me nos braços do Senhor Jesus. Amém. Nós agora vamos passar para a entrega, né, dos dízimos e oferta, enquanto vamos cantar o hino 344. Convidando a irmã Débora para usar. Irmã Graziela recolher aqui a oferta. A irmã Janiela e a irmã Ana ainda não chegaram. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tem. Deus cuidará de ti. Terrestres e celeste bem, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que mistério te pode dar, sim, dará de ti. Se eu te sustentar, quem cuidará de ti? Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém. Nós vamos convidar aqui o irmão Gesso para fazer a oração. Saudamos a todos, irmãos e amigos visitantes, em nome de Jesus. Ficamos de pé para orarmos. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, que está no céu e presente conosco, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento em que aqui estamos neste lugar, ó Pai, para te louvar e exaltar o teu santo nome. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo dia que passamos. Ó Senhor Deus, te agradecemos também, ó Pai, pelo ano que atravessamos. Ó Deus, e te pedimos, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, a tua proteção, ó Pai, para este ano que estamos começando. Meu Deus, que a tua bênção, Senhor, se estenda em toda a terra. Meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, que abençoe este trabalho que vai ser realizado aqui em teu nome. Ó Deus bondoso, abençoando também a tua oferta, te agradecemos pela oferta que foi levantada. Que a mesma, Senhor, seja de engrandecimento, Pai, a tua obra aqui na terra. Meu Deus, abençoa a todos quanto contribuíram. Ó Pai, abençoando, Senhor, também o pastor que está na direção desse trabalho. Meu Deus, nós te rogamos, ó Pai, estas bênçãos. Ó Deus bondoso, e também te pedimos que o Senhor possa abençoar. Vai ser com os enfermos, ó Pai, que estão no leito da dor. Ó Pai, como seja nos hospitais, também em seus lares. Que o Senhor possa, ó Deus, lhe dar uma noite abençoada, uma noite de esperança. Ó Deus, nós te rogamos, ó Pai, a tua graça e a tua misericórdia. É no nome de Jesus. Amém. Nós vamos convidar aqui as irmãs para nós cantar
O hino sai a mão, mas sempre dá certo, né? 96. Não, não é 90. Olha, eu consigo. Não. Olha como é grande os promessas. 69. Olha aí dentro. 69. Olha como é grande as promessas. Se nos cega sordente. Se nos cega aos 96, é. Estava em dúvida, não. Se nos segue ao sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avisar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é treva, quem te pode contemplar? Nossos olhos dos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sacerdente luz sinais, são figuras só da glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós viremos luz sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Amém. Nos Salmos 116, de 12 a 13. Que diremos eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vamos citar todos? Que diremos eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém. Nós vamos passar a palavra ao pastor, vai dar continuação ao trabalho. Boa noite, meus irmãos.
Graça e a paz esteja na vida de cada um de vocês. Estamos alegres por estarmos aqui nesta noite. Primeiro domingo do ano. Primeiro domingo aí do mês de janeiro de 2022. Né? Que maravilha. Isso é muito bom nós estarmos aqui. Eu quero aqui também louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes, que nos alegra aqui nesta noite. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12 até o verso 14. Enquanto os irmãos estão procurando, quero dizer a nossa querida irmã, que está longe, né? Veio de Cuiabá, não é isso? Né? Membro fundadora de qual igreja, minha irmã falou? Primeira Igreja Batista de Pimenta Goiânia, no estado de Rondônia. Né? Leva o nosso abraço ao seu pastor, à sua igreja. Louvado seja Deus. A irmã veio passar umas férias, uns dias, revendo a família. Isso é muito bom. Né? Logo, logo também estarei visitando também a minha família, que mora no Rio de Janeiro. Estaremos todos juntos. Amém? Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler do verso 12 até o verso 14. Que diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Até aqui. Oremos. Pai querido, que neste momento o Espírito Santo possa conduzir essa mensagem, Pai. Os nossos corações possam estar sedentos para ouvir a Tua palavra e para acolher a Tua palavra, Senhor. Que, ó Pai querido, eu possa ser apenas um instrumento nas Tuas mãos. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Esconde-me atrás da cruz de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Meus queridos, o tema que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite é de longe o que o Senhor vê em nós e de perto o que Ele encontra. Repetindo, de longe o que o Senhor vê em nós e de perto o que Ele encontra. Meus queridos irmãos, Jesus ele era muito paciente com a ignorância, mas Ele confrontava a arrogância. Ele estava sempre em constante conflitos com aqueles que só queriam fazer o mal e não o bem. E esse texto aqui que nós lemos nesta noite é um texto que está ligado com a profanação do Templo de Jerusalém. Jesus já havia visitado o Templo de Jerusalém numa primeira vez, e ele havia então expulsado os vendedores que estavam transformando o templo em um comércio. Mas agora, outra vez, Jesus irá voltar ao templo. E lá ele irá encontrar ainda aqueles vendedores que querem continuar com essa prática. Mas o que eu quero destacar aqui nesta noite é justamente a lição dessa figueira. Porque o livro aqui de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele junta, né, esses dois textos, essas duas passagens, tanto da figueira quanto a purificação do templo, em um só. Porque o que Marcos queria passar para os seus leitores, que isso estava ligados entre si.
Mas este acontecimento da purificação do templo, e juntamente com a meditação da figueira, ela está ligada ao juízo final que o Senhor irá trazer para o povo de Israel. Mas nesta noite, meus queridos, a lição para nós é sobre essa figueira. O que significa Jesus amaldiçoar uma árvore? Por que Jesus falou isso? O que esse texto pode trazer para nós nessa primeira meditação do ano? E eu gostaria muito que os irmãos pudessem ficar atentos para que nós possamos aqui tirar o máximo de aproveitamento desse texto, para que durante esse ano de 2022 nós possamos colocar em prática o que esta lição da figueira tem para nós. Amém, igreja? Era uma segunda-feira de manhã, Jesus já havia entrado em Jerusalém, Jesus já está aqui nos seus últimos momentos de vida, a sua última semana de vida. Jesus já tinha entrado em Jerusalém, o povo já estava celebrando, cantando, olha, hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. O povo saindo, celebrando, cantando, porque acreditava que Jesus era o rei, que Jesus era o Messias, e que o templo de Israel seria agora restaurado, como no tempo do rei Davi. Essa era a sensação que os judeus estavam nos seus corações. E numa segunda-feira, Jesus caminha de volta para Jerusalém, porque Jesus ele sempre ia dormir em Betânia. Ficava 3 quilômetros de Jerusalém, ficava bem perto. Jesus não estava dormindo em Jerusalém, mas Jesus ia para uma cidade que estava ao lado, Betânia, e iria passar a noite lá. E logo de manhã cedo, numa segunda-feira, Jesus está retornando para Jerusalém. Jesus está voltando para Jerusalém. Havia algo que ele precisava tratar. Ele estava caminhando para o templo de Jerusalém. Ele iria fazer agora uma purificação, expulsar aqueles vendedores que estavam dentro do templo. Mas no caminho, e é interessante, meus queridos, que no caminho ele encontra uma figueira. E essa história aqui é uma história, pelo menos para mim, muito forte. Porque nessa história a gente pode ver que Jesus está amaldiçoando uma árvore. Ou amaldiçoando algo. Mas é uma representação ou uma lição que Jesus quer ensinar para os seus discípulos. E também para o povo de Israel, algo isso. Então, levando em conta que o resultado negativo dessa figueira sendo ali amaldiçoada, ela traz então algumas lições para nós crentes, para você, para mim, de o fato de nós não estarmos produzindo algo para o reino de Deus. Crente que estão muitos anos na igreja, mas não tem pelo menos um fruto. Não tem nada. Crente que estão maduros, mas são infrutíferos dentro do reino do Senhor. Então, quais seriam as lições que nós podemos extrair desse texto? Primeiro, o que parece muitas vezes não é. Logo no versículo aqui 13, nós podemos ver isso. Acompanha comigo, não feche a sua Bíblia e acompanha comigo o texto. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. O que, meus queridos, chama a minha atenção nesse texto, logo no versículo 12, diz que Jesus teve fome. E é interessante porque, se
vai existir apenas 2 passagens na Bíblia que vai dizer que Jesus teve fome. A primeira foi na tentação, lá no deserto, logo quando Jesus inicia o seu ministério. E a segunda é agora, nesse texto que nós lemos, aonde já está no final da sua vinda, onde Jesus, no final da sua vida, onde Jesus agora procura algo para comer, mas ele não encontra. E é interessante porque de longe Jesus vê uma árvore bonita, uma árvore que despertou nele o paladar. Talvez Jesus ficou, com a sua boca cheia de saliva quando viu aquela árvore bonita, cheia de folhas, e foi logo ao seu encontro. Mas é interessante porque o versículo vai nos dizer que Jesus teve uma grande decepção quando chega naquela árvore. Aquela árvore que deveria já ter figo e não tinha. O texto chama a atenção do leitor, que diz que não era época de figo. O texto está dizendo aqui, o autor Marcos coloca logo no final, não era tempo de figo. Mas é interessante, meus queridos, que as figueiras, ela era uma fonte popular de alimento barato em Israel. No período de março, as figueiras tinham pequenos brotos comestíveis. Em abril, vinham as grandes folhas verdes. Então, em maio, os brotos começam a cair. São então substituídos pela safra normal de figos. Este incidente que nós estamos lendo neste texto ocorreu no período de abril. E as folhas verdes já deveriam indicar a presença de brotos então comestíveis. E Jesus, então, esperava encontrar naquela árvore alguns brotos. Talvez não o figo já em si, mas já deveria ter brotos para Jesus poder, então, comer. Mas aquela árvore, ela estava cheia de folhas. Ela ainda não tinha broto. A árvore, ela parecia promissora, mas não oferecia nenhum fruto. A questão dessa figueira era que não estava no tempo, mas ela já demonstrava que já estava no tempo, que já poderia colher fruto por abundância de folhas que já se encontrava nela. Muitos figos já deveriam estar ali, mas infelizmente não tinha nada. Esta árvore que deveria então ter alguma coisa, e na verdade não tinha nada. Era apenas folhas verdes. Ela estava à beira do caminho. Poderia ser encontrada facilmente, mas não poderia ter nada de bom naquela árvore. Meus queridos, essa árvore aqui, nós podemos ver muitas vezes dentro das nossas vidas. De pessoas que vêm ao culto, de pessoas que cantam, de pessoas que gesticulam, de pessoas que batem palma, mas na verdade, quando você chega perto dela, você não encontra nada. São pessoas que têm apenas aparência, mas você não consegue encontrar frutos nela. São pessoas, meus queridos, que são verdes, pessoas que mostram que parece que tem algo, mas na verdade são pessoas ocas e falsas. Pessoas, meus queridos, que muitas vezes são umas na igreja, mas em casa são outras pessoas. Crente de dupla personalidade, crente domingueiro, ou como alguns gostam de dizer, crente Raimundo, pé na igreja, outra no mundo. Hoje eu estava ouvindo o pastor Hernanes Dias Lopes, e ele estava falando que foi convidado para pregar numa igreja, num culto jovem, e ele pregou sobre santidade. E quando acabou o culto, a liderança ali dos jovens chamou o pastor, e olha que era Hernanes Dias Lopes,
não era pastor Cláudio, não era qualquer homem, um grande servo do Senhor. E colocaram então um dedo na cara dele, e ele até que iria apanhar naquele culto, ou no final do culto, dizendo, e eles falando, pastor, o senhor é uma pessoa que está atrasada no tempo, o senhor não sabe de nada, a sua mensagem foi uma mensagem falsa, porque não há nadinha do crente ir para uma balada, não há nadinha de um crente beber, não há nadinha de um crente ir para uma festa do mundo, não há nadinha da gente viver este tipo de vida. Esta sua mensagem sobre santidade é falsa. O pastor então virou e falou, bem, eu quero dizer algo então para vocês, que a Bíblia diz que tudo que a gente deve fazer, façamos para a glória do Senhor. Se você então acha que ir para uma festa do mundo, e se lá você consegue então adorar o Senhor, e se você está fazendo para a glória de Deus, vá. Se você acha que beber e ficar bêbado, caindo pelas ruas, você está glorificando o nome do Senhor, então faça. Tudo o que a gente deve fazer, nós devemos fazer para a glória de Deus. E ele passou alguns anos, acho que uns 10 anos depois, foi convidado novamente para pregar nesta igreja, e quando ele chegou lá, ele falou que nem lembrava mais desse acontecimento, do que havia acontecido com a liderança de jovens daquela igreja. Uma senhora, então, o abordou quando ele chegou na porta, e também já foi metendo logo o dedo na cara dele, falando, o Senhor esteve aqui e repreendeu os jovens. E ele achou, aí ele falou que trouxe de volta a sua memória, aquilo, e falou, se eu não apanhei daquela vez, então agora eu vou apanhar de uma senhora. E aquela senhora então olhou para ele e falou, olha, eu quero agradecer a Deus por você ter chamado a atenção dos jovens, principalmente do meu filho, porque hoje ele é um grande servo de Deus. Ele agora não é mais um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, mas agora ele vive apenas para a glória do Senhor. Louvado seja o nome de Deus, meus queridos, quando nós entendemos a mensagem do Senhor e acolhemos no nosso coração. Que a gente não viva apenas de aparência, de pessoas que falam que busca Deus durante a semana e não busca. Daquelas pessoas que dizem, estou com a Bíblia e não abro. E não abre mesmo na segunda, não abre na terça, não abre na quarta, não abre na quinta, não abre na sexta, não abre no sábado. E mal consegue abrir no domingo. Quando vem para a igreja e fala algum texto bíblico e pede para achar, fica perdido. Não, esse texto, pastor, é difícil de achar. Porque não conhece a Bíblia, não sabe onde estão os versículos, não sabe onde estão os livros da Bíblia. Porque, meus queridos, não frequentam uma escola bíblica. Porque não sabe aonde estão os textos, não sabe onde estão os pequenos profetas, ou os grandes profetas da Bíblia. Aí tem dificuldade. Pessoas que não estudam, que não acham necessário ter esse conhecimento bíblico. Pessoas falsas, pessoas que vivem de casca, pessoas que têm desculpa para tudo, pessoas que têm, olha, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para poder caminhar com a Bíblia, eu não tenho tempo para com Deus, mas tem tempo para fazer fofoca, tem tempo para mentir, tem tempo para fazer todo tipo de maldade neste mundo, mas não tem tempo para Deus. Consegue encontrar tempo para ver novela ou assistir novela, tem tempo para ficar no celular, mas não tem tempo para vir no culto de quarta-feira para orar ao Senhor e buscar a presença de Deus. Pessoas que acabam vivendo apenas de aparência, que não dá importância no relacionamento com Deus.
Passamos, meus queridos, horas fazendo só aquilo que nos agrada, mas não conseguimos passar 1 hora na presença do Senhor. Pessoas que não conseguem nem pelo menos tirar 15 minutos diário de oração, orando a Deus, buscando o Senhor. Pessoas, meus queridos, que são apenas aparência, que estão sempre na igreja apenas no domingo, mas vivem de aparência durante a semana. Jesus, ele esperava encontrar algo naquela árvore, mas ele não encontrou nada. O que será que Jesus, ele pode encontrar na sua vida? Será que a sua vida também não é igual a essa árvore, essa figueira? Só tem fruto, só tem folhas, mas não tem fruto. Nós precisamos, meus queridos, fazer uma grande reflexão sobre as nossas vidas. O ano está começando. Eu sempre gosto de dizer que este ano você faça diferente como foi o ano anterior. Se o ano anterior você viveu uma vida apática, uma vida fora de Deus, uma vida que você não conseguiu ter um fervor espiritual, faça diferente nesse ano de 2022. Não seja apático, não seja indiferente, mas busque o Senhor neste ano de 2022. Mas uma segunda lição que esse texto ele pode trazer para nós é de perto o que podemos ver as melhores coisas. Jesus, ele vira para aquela árvore e diz: olha, ninguém jamais coma do teu fruto. Jesus aqui, ele está amaldiçoando aquela figueira. Na verdade, Jesus estava mostrando a sua ira sobre uma religião que, na verdade, era apenas aparência. A religião dos judeus, o judaísmo. O que Jesus, na verdade, ele queria encontrar era pessoas fervorosas, pessoas que buscassem o Senhor. Mas, na verdade, Jesus não consegue encontrar pessoas que tivessem um amor e um fervor no coração. Por isso, essa figueira, ela pode sim ser representada como a nação de Israel. E o seu lindo templo, o templo de Jerusalém, um templo onde as pessoas iriam para buscar o Senhor, adorar o Senhor. Mas, na verdade, era tudo apenas aparência que eles tinham. E Jesus, ele vai utilizar este acontecimento, essa maldição dessa figueira, para utilizá-la como parábola, como um ensino didático aos seus discípulos. Porque Cristo ficou sim decepcionado com o Estado de Israel, que neste texto aqui está representado pela essa figueira, contra o templo que deveria ser um local de adoração, um local, meus queridos, de buscar verdadeiramente ao Senhor. Como Jesus disse para aquela mulher samaritana: olha, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas, na verdade, o que tinha naquele povo, o que tinha nos seus corações, era uma falsa religião. E eles, meus queridos, apenas queriam vender, ganhar dinheiro. Era apenas comércio que estava ali. Na verdade, a nação de Israel deveria ser aquela nação que levasse as boas novas, mas era uma nação estéril, uma nação que não dava fruto. Era uma nação que tinha uma religião superficial. Eles gostavam muito de mostrar nas praças que eles estavam orando ao Senhor, e eles paravam e começavam então a orar a Deus diante de todos, diante de todas as pessoas. Eram sim pessoas que gostavam de fazer jejum e mostrar então aquele rosto abatido, como aquela casca de maracujá, e mostrando: nós estamos em jejum porque nós estamos nos consagrando ao Senhor. Mas tudo isso era algo falso. Jesus, na verdade, procurava um verdadeiro fruto, mas ele não encontra.
Qual eram esses frutos, pastor, que Jesus, então, estava procurando na nação de Israel? E quais são esses frutos de uma vida cristã que nós podemos ter? Quero destacar 4 frutos de uma vida cristã. Primeiro é o fruto de arrependimento. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, vai dizer: produzir fruto de arrependimento. Meus queridos, você e eu somos pecadores. Nós, meus queridos, pecamos e a Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória do Senhor. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Este é um salário que ninguém quer receber, mas todos nós recebemos ele, porque é por causa do nosso pecado, e nós vamos recebê-lo. E por isso nós precisamos chegar diante de Deus e pedir: Senhor, perdoa-me, purifica-me. Eu sou pecador, eu sou falho. Lava-me com o sangue de Jesus Cristo. Eu sou o mais miserável pecador, como disse o apóstolo Paulo. Ao pó eu vou voltar quando eu morrer. Nós precisamos sim, meus queridos, nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores e com o coração arrependido. Uma coisa que me chama mais atenção no texto bíblico, sobre arrependimento sincero e de coração, talvez nem todo o povo de Israel conseguiu viver, foi o povo de Nínive, quando o profeta Jonas foi lá pregar. Algo, meus queridos, muito interessante, porque o texto bíblico diz que do rei até os animais eles fizeram jejum. O rei rasga a sua roupa e coloca pano de saco como um símbolo de humilhação diante do Senhor. Eu fico muito impressionado quando leio esse texto, porque o profeta Jonas, ele pregou de uma forma tão sem amor, de qualquer maneira. O texto bíblico diz que para percorrer toda a cidade de Nínive levava 3 dias, ele fez em 1 dia. Quer dizer, ele andou correndo pela cidade gritando: olha, Nínive vai ser destruída, Nínive vai ser destruída, Nínive vai ser destruída, arrependei-vos. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, que se dane. Este era o sentimento do profeta. Mas é interessante porque quando o rei ouviu essa mensagem, tocou o seu coração, ele se arrepende dos seus pecados. Ele coloca até os animais, porque ele fala: olha, vamos sim nos arrepender para que Deus tenha misericórdia de nós. Meus queridos, durante esses 2 anos de pandemia, a nossa nação deveria se dobrar diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado. A Bíblia diz que o povo que clama pelo nome do Senhor, que se arrepende dos seus pecados, ele ouve. Mas ele não só ouve, mas ele também sara. Como, meus queridos, nós podemos sair dessa pandemia ou vencer tudo isso? É nos arrependendo, dizendo: Senhor, sou pecador, sou fraco. Mas um segundo fruto de uma vida cristã é numa vida convertida, em Marcos capítulo 4, versículo 8. Mas em outras sementes caíram em boa terra, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outro 30, outro 60 e outro 100. Os discípulos, meus queridos, de Jesus, eles precisam produzir. Discípulo de Jesus, meus queridos, precisa gerar novos discípulos. Discípulo que não gera discípulo são discípulos inúteis, discípulos infrutíferos, discípulos que não servem para nada. Discípulo, meus queridos, que não gera filhos na fé, é imprestável. E a pergunta que eu faço para você nesta noite, que não precisa me responder, mas responda para o Senhor: quem é o teu filho na fé? Quem você tem evangelizado?
Nós fizemos aqui uma campanha de a gente estar orando por 5 amigos não crentes. Você participou? Quantas pessoas estão hoje na igreja porque você trouxe? Porque você tem orado por ela, tem evangelizado, tem investido nela. Nós precisamos, meus queridos, ser discípulos que frutifiquem, que gerem novos discípulos. Mas um terceiro fruto é o fruto da santificação. Em Romanos capítulo 6, versículo 22, mas agora liberto do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Meus queridos, este fruto é a gente andar na presença do Senhor. Sermos pessoas consagradas ao Senhor. Pessoas que façam tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que a gente deve até comer para a glória do Senhor. E é interessante, isso me chama muita atenção. Eu confesso que às vezes eu tenho até dificuldade de entender esse texto, falando, olha, comer para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque há pessoas que não comem para a glória de Deus. Há pessoas que comem como gula e querem apenas só comer, comer, saciar-se. Pessoas, meus queridos, que não querem glorificar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando nós devemos comer para a glória do Senhor. Uma das coisas, meus queridos, que eu faço, não importa onde eu estiver, pode estar, meus queridos, em qualquer restaurante deste mundo, a minha família está aqui como prova. Antes de comer, eu oro ao Senhor agradecendo a Deus pela comida. E não tenho vergonha disso. Pode ser onde for. Eu sempre reúno a minha família antes de comer. O prato de comida chegou na mesa. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos fechar nossos olhos, vamos dar graças ao Senhor. Porque, meus queridos, tudo tem que ser para a glória do Senhor. Mas o quarto fruto são as boas obras. E o Colossenses capítulo 1, versículo 10 vai dizer: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Jesus disse que as pessoas nos conheceriam por andarmos no seu caminho ou vivenciarmos o amor. A palavra cristão vem de Cristo, significa pequeno Cristo. Os discípulos antes eram conhecidos pelo caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Mas depois os discípulos foram chamados de cristão, porque eles estavam se identificando com Cristo. O fruto, meus queridos, que a igreja estava produzindo naquela época, é que eles eram parecidos com o seu mestre. E será que nós somos parecidos com Jesus? As pessoas podem olhar para você e ver Cristo na sua vida? Ou será que as pessoas, na verdade, estão vendo o diabo? Porque, meus queridos, infelizmente, tem pessoas que só Jesus na causa. Não é verdade? O que as pessoas precisam ver em nós é Cristo. Cristo em nós, porque nós somos cristãos. Mas uma terceira e última lição que eu quero tirar aqui nesta noite, caminhando já para o fim, é a figueira sem fruto aparenta superar as demais figueiras. É interessante, meus queridos, que poderia ter naquele caminho várias figueiras, mas uma chama a atenção de Jesus. E justamente aquela que não tinha figos. Justamente aquela que produziu, mas que não produziu. Aquela que deveria, ter algo, mas não tinha nada. Aquela que vivia de aparência. O pastor Hernani Dias Lopes, ele tira 3 lições que eu quero citar aqui nesta noite, nesse texto, que é muito interessante para nós. Primeiro, a figueira sem fruto atraiu a atenção de Jesus. Ele viu de longe essa árvore. As demais ainda não tinham folhas, mas esta era a única que estava em posição de destaque. Esta figueira representa aqueles que, sem nenhuma modéstia, tocam trombetas
e anunciam frutos, mas que não possuem nada. Uma segunda, uma investigação meticulosa. O rei Jesus vai investigar a figueira, assim como investigou a nação de Israel. O templo, os rituais, os corações. Ele ainda sonda os corações. Mas o que será que ele vai encontrar em você? Jesus, ele tem todo o direito de olhar para nossas vidas e procurar fruto. Mas quando ele começa a examinar, quando ele começa a olhar, quando ele chega perto, o que será que ele realmente consegue encontrar na nossa vida? Será que ele encontra uma fé genuína? Será que ele encontra um fervor em nosso coração? Como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que disseram um para o outro, o nosso coração não ardia quando ele falava. Parece, meus queridos, que nesses tempos, os nossos corações andam mais gelados do que o gelo que tem dentro da nossa geladeira ou do nosso freezer. Não temos mais esses corações quentes, aquecidos. Por isso, quando o Senhor ele examina os nossos corações, o que será que ele encontra? Aquela árvore estava fazendo uma propaganda enganosa, algo que ela não possuía. Jesus, será que tem encontrado fruto na sua vida? O Pai tem sido glorificado quando você produz muito fruto? Jesus não se contenta com apenas folhas, mas o que Jesus procura é fruto. Jesus, ele teve fome. Ele foi atrás daquela árvore e vendo folhas, não encontrou fruto. Ele não se satisfaz com apenas folhas. Ele não se satisfaz com aparência. O que ele quer, na verdade, na nossa vida é fruto. Não engana Jesus. A gente não tem como nós enganarmos Jesus. Dele, meus queridos, nós não podemos zombar. Nele a gente não pode enganar. Por isso, a nossa fé deve ser uma fé que deve produzir, sim, frutos. E não uma fé de mentira. Porque se nós confessarmos que temos fé em Jesus e não produzimos fruto, a nossa vida, então, ela é mentirosa. Se nós confessarmos arrependimento, se não tivermos arrependimentos, na verdade, a nossa vida, ela é mentirosa. Se nós participamos da ceia do Senhor, sem antes amar o nosso irmão que está ao nosso lado, então, meus queridos, a nossa vida está sendo, sim, mentirosa. Charles Spurgeon, ele diz que a profissão de fé sem a graça divina é a pompa funerária de uma alma morta. Mas uma terceira coisa que Hernani Dias Lopes também ele cita é uma condenação dolorosa. Jesus ele tinha poder para matar aquela árvore, mas Jesus também ele tinha poder para restaurar aquela árvore. Mas por que então Jesus não restaurou aquela árvore? Porque Jesus, então, não fez com que aquela árvore pudesse, então, produzir figos. Na verdade, Jesus tinha lições importantes a transmitir. E ele ensina que o fracasso daquela árvore é o fracasso também da nação de Israel. Porque tem muitas folhas, mas não tem aquilo que ela deveria ter, que era fruto. Assim também como muita gente que produz folhas, mas não produz frutos. João Batista já havia alertado sobre o machado que está posto na raiz das árvores, lá em Mateus capítulo 3, versículo 10. E a falência dessa árvore foi total, completa e irremediável. Spurgeon, ele diz que Jesus não apenas amaldiçoou aquela árvore, mas ela já era amaldiçoada antes mesmo de Jesus proferir aquelas palavras, porque ela não servia para nada, ela não produzia nada, ela era uma árvore já estéril. A sentença de Jesus
foi para algo que já estava acontecendo. E será, meus queridos, que também a nossa vida não é assim? Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, diz: quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Mas quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Meus queridos, quero concluir a mensagem desta noite, dizendo que a figueira estava no caminho, onde qualquer um poderia encontrar. Estava à vista de todos. De longe era muito atraente, que deixava o paladar, meus queridos, bem pronto para poder comer. Mas na verdade, quando você chegava perto dela, não poderia encontrar nada. Na verdade, era uma árvore amaldiçoada, uma árvore que já caminhava com uma maldição antes de Jesus lançar uma maldição. A função daquela árvore não era para alimento. Por isso que Jesus disse então aquelas palavras. De longe, Jesus viu uma árvore bonita, mas quando chegou perto, ele teve uma grande decepção, não encontrou nada. De longe, o que Jesus está vendo na sua vida? Mas quando ele chega perto, o que será que realmente ele está encontrando? Você tem procurado dar desculpa para Jesus, dizendo que talvez não está no tempo, não está na hora, dizendo que este não é o tempo de você andar com Ele, de você assumir compromisso com Ele, de você ser uma pessoa consagrada ao Senhor. Jesus, ele amaldiçoou aquela árvore, porque aquela árvore achava que não estava no tempo. Será que Jesus também vai precisar amaldiçoar a sua vida, porque você também está dizendo que não está no tempo? Nós precisamos, meus queridos, produzir fruto do Espírito, que se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Jesus tem encontrado isso na sua vida? Ou Jesus, na verdade, não tem encontrado nada em você? De longe, o que Jesus vê? Mas de perto, o que ele encontra? O que será que Jesus está encontrando em você nesta noite? Eu gostaria que você refletisse sobre isso, sobre a sua vida espiritual. Como é que ela anda? Gostaria que agora você fechasse os seus olhos, que você agora orasse ao Senhor. Você é uma árvore apenas com folhas, que não produz fruto? Que tipo de fruto você tem produzido para o reino do Senhor? O que o Senhor ele tem encontrado em você? O fruto do Espírito, eu vou repetir, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Jesus tem encontrado esses frutos na sua vida? Pai querido, queremos dar graça ao Senhor pela meditação, ó Pai, da Tua palavra nesta noite, que nos traz reflexão, logo, ó Pai, no início desse ano, sobre que fruto nós estamos produzindo, ou que fruto nós iremos produzir durante esse ano de 2022. O ano só está começando. Hoje é o dia 2. Não deixa, Pai querido, que a gente venha continuar vivendo do mesmo jeito que foi o ano de 2021. Apático,
pessoas indiferentes, frio espiritualmente, pessoas que não têm alegria na salvação, pessoas que não conseguem evangelizar, que não conseguem amar, perdoar, pessoas que vivem apenas de fofoca, de mentira, de falsidade. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor. Que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, para que possamos produzir frutos, ó Pai, e não ter apenas aparências e folhas, e sermos, ó Pai, uma igreja enganosa e mentirosa. Mas sim, ó Pai, uma igreja que produza para o Teu reino. O que o Senhor vê de longe é aquilo que o Senhor possa encontrar de perto. Que, ó Pai querido, não sejamos uma igreja que coloque Jesus do lado de fora, que bate a porta, mas que sejamos uma igreja que Jesus esteja dentro. Aonde, ó Pai, o Senhor possa se assentar à nossa mesa e comer e se alegrar. Nós damos, ó Pai querido, graças ao Senhor e louvamos, ó Pai, o Teu nome. Bendito és Tu, ó Pai. Bendito é o Senhor. Obrigado, ó Pai querido, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os queridos, quero aqui louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, aqueles que estejam nos acompanhando online, que Deus esteja abençoando a sua vida, que esteja aguardando, que nós possamos ter uma semana, né, abençoada na presença do Senhor e que possamos, meus queridos, durante a semana, produzirmos frutos para a honra e para a glória do Senhor. Quero lembrar os irmãos, quarta-feira, nós estaremos aqui para o estudo da Palavra de Deus e também para o culto de oração. Eu quero chamar, né, você para vir, para estudar a Palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e é muito importante que você venha para poder aprender da Palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Estamos aí em janeiro, o ano começando, é uma longa, então, caminhada. Que Deus, então, possa estar nos abençoando, que Deus possa estar conosco, nos ajudando, e que possamos, meus queridos, ter um ano muito abençoado. Amém? Vamos orar, então, encerrando esse nosso culto. Obrigado, ó Pai querido, por esse nosso momento que passamos aqui em adoração ao Teu nome, celebrando ao Senhor, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Que, ó Pai querido, o Senhor possa estar conosco, possa estar, ó Pai, abençoando a nossa casa, a nossa família, e o restante, ó Pai querido, dos dias que teremos, ó Pai. Que tudo, ó Deus querido, que formos fazer, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe a Tua igreja, abençoe cada um dos irmãos que aqui estão. Aqueles, ó Pai, que não puderam vir, não sei os motivos, mas o Senhor conhece também os seus corações. Então, ó Pai, nós colocamos diante de Ti. Abençoe também nossos irmãos que estão online. Ó Pai, aqueles que pedem oração pela sua família, pela sua casa. Aqueles, ó Pai querido, que estão passando por tribulações, por aflições. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos. Pois nós oramos em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja espalhada na face da terra. E o povo de Deus aqui reunido diga amém, amém. Que Deus então os abençoe, meus queridos.